Preparação completa para GCM de Pouso Alegre é aqui. Pessoal, antes de começar essa dica, eu quero convidar você a se inscrever no canal, é de graça. Clica aí, se inscrever, já deixa o seu like. E olha só, aqui no Vale você vai encontrar, além da preparação online, nosso curso completo com as aulas, inclusive Geografia e História, você também tem material impresso, uma apostila teórica, apostila de questões da IBGP também, são mais de 500 questões para você praticar. E na reta final nós teremos aqui a nossa Semana Vale Tudo, onde os professores vão trazer as apostas finais para você. Então você não pode perder. Se você tem interesse e quer conhecer mais esses produtos, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Bora para cima, GCM Pouso Alegre, uma vaga será sua. Olá pessoal, aqui é o professor Pedro, professor de informática aqui do Vale Concursos. E nessa revisão nós vamos falar sobre alguns temas específicos que a gente tem que lembrar na hora da prova. Eu vou tentar ser claro e rápido para que vocês consigam revisar, talvez tenham alguma dúvida vocês voltarem nos temas. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre internet e intranet, começando pelos dispositivos. Primeiro, vou pedir que você comece a pensar sobre a sua própria casa, vai ficar talvez um pouco mais fácil de entender, mas vamos lá. Dentro de casa, normalmente a gente tem um roteador, um dispositivo, né, que chega lá, pode ser o nosso provedor de internet que colocou, e aí ele distribui para a gente uma rede wireless e ele está conectado ali na internet, né? Nós temos essa primeira conexão e aí dentro dessa nossa rede interna nós temos os nossos dispositivos. Pode ser um computador, uma TV, um tablet, né? Um telefone, câmera, se você tiver. Então, tudo isso está conectado dentro dessa rede interna. E aí, quando a gente começa a pensar um pouco sobre esses dispositivos, a gente vai ver alguns conceitos básicos que estão aqui. Primeira coisa é que cada um desses dispositivos aqui, na hora que eles saem de fábrica, eles saem com um IP fixo, que é o endereço MAC. O MAC, pessoal, é o endereço físico gravado no seu dispositivo. Isso não muda. Independente da rede que você vai estar, você tem um endereço físico ali. Então, essa questão, está te questionando sobre o nome, né, o protocolo que é utilizado para dar um endereço físico, a gente está falando do MAC. E esse MAC ele é gravado de fábrica, todo dispositivo vai vir com um só, independente da rede que você está, ele vai ter. Só que aqui dentro da rede, os nossos dispositivos precisam ser identificados. A gente usa para isso um protocolo, que é o protocolo IP. E aí, o IP é o protocolo de internet. Esse protocolo de internet, né, dentro da nossa rede aqui, a gente vai ter os nossos dispositivos e cada um deles vai ter o seu endereço MAC e o seu endereço IP. O endereço IP muda de acordo com o lugar que você está. Então, se você está na sua casa, é um endereço. Se você está no seu trabalho, é um outro endereço. Dependendo da rede que você tiver, você vai ter um outro endereço de IP para o seu dispositivo. E aí esse IP, vou colocar aqui, por exemplo, como sendo 10.0.0.9 para esse telefone, 10.0.0.8, 10.0.0.7. Esse é o endereço IP aqui dentro dessa rede que a gente está falando. Só que como que a gente chega nesses endereços aqui? A gente tem que ter alguém que dê esse nome para eles. Assim como na sua casa tiveram que escolher um nome para vocês, dentro da sua rede você tem um dispositivo que escolhe um nome pelo qual você vai ser tratado, esse endereço IP que vai ser tratado ali. Então quem faz isso para a gente normalmente é o roteador, utilizando o que a gente chama de DHCP, que é o protocolo de nome dinâmico. Então ele vai distribuindo esses IPs, e aí esse cara aqui normalmente é o primeiro, 10.0.0.1, e ele é o cara responsável ali com esse servidor DHCP, que vai dar um host para cada um dos dispositivos. Ele consegue, vai conectar um celular novo, chegou alguém para te visitar, ele vai te dar um endereço IP novo. Então,
ele que distribui o IP. Distribui o IP. E aí, beleza, a gente está aqui dentro da sua rede, da sua casa. Você tem também, por exemplo, uma impressora. Então, você foi lá, colocou sua impressora para funcionar, e essa impressora conecta no Wi-Fi. O IP que foi dado para ela foi o 10.0.0.3, por exemplo. E aí, você está com a impressora e você quer mandar imprimir do seu computador para a impressora, ou do celular para a impressora. Se você está dentro da mesma rede, isso funciona. Mas se você está externamente, está lá no seu trabalho, dificilmente, a menos que haja um serviço que faça isso para a gente, esse imprimir pela internet, a gente não vai conseguir mandar imprimir na nossa impressora. Isso por quê? Essa impressora aqui, assim como os demais dispositivos, eles estão dentro de uma rede local. Isso aqui é o que a gente chama de LAN, que é a nossa rede de área local. Então eu estou aqui na minha LAN, todos os meus dispositivos estão aqui debaixo dessa LAN. Vou colocar aqui em cima rapidinho. Rede de área local. Então só funciona dentro dessa rede. Se eu quero acessar algum recurso por fora, a menos que eu tenha feito uma configuração ou haja um serviço para fazer isso aqui vai estar tudo dentro dessa rede. Da mesma forma, a gente pode fazer uma comparação simples. A intranet é tudo que é compartilhado dentro de uma rede interna. Então você não consegue acessar de um outro ponto. Se você está no seu trabalho, você não consegue acessar as coisas que estão na sua casa, a menos, como eu disse, que haja um serviço fazendo isso. Tem recurso que só é compartilhado ali dentro. E isso a gente chama de intranet. E intranet é interno. Então as coisas que estão dentro daquela rede interna. Saiu, você já não tem mais acesso. Porém, vocês com certeza ouviram de muita gente trabalhando de casa durante a pandemia, e isso só foi possível porque as pessoas utilizavam a extranet através de uma VPN, por exemplo. A extranet é como se você estivesse acessando os recursos aqui sem estar naquele lugar. Você precisa de senha, precisa de usuário, porém, você não está fisicamente naquele lugar. É a mesma coisa da polícia, que tem os seus servidores em Belo Horizonte, mas que podem ser acessados aqui, usando usuário e senha, com a extranet. E aí, quando a gente vai falar de extranet, a gente tem que lembrar que é necessário ter um meio para poder transferir essas informações de um ponto para o outro. E esse meio é a própria internet. Nós utilizamos a internet, que é a rede mundial de computadores, para armazenar, dar esse caminho para a gente com os outros pontos. Então, lá no seu trabalho, você conseguir acessar as informações que estão lá. Alguns outros conceitos rápidos aqui para a gente lembrar. Primeiro, Ethernet é aquele cabo de rede, normalmente amarelo ou azul, que chega lá na sua casa, no seu roteador. Então, aquilo ali é a conexão cabeada. Quando a gente está falando de uma conexão de rede sem fio, pode ser a WLAN ou a rede wireless. Rede local wireless. Então, é a rede sem fio. Melhor colocar sem fio aqui para vocês não confundirem, né? Rede sem fio. Beleza. Além disso, nós temos algumas outras coisas, como o DNS. DNS, pessoal, é como se fosse a agenda telefônica da internet. Com o DNS ativado, configurado, tudo funcionando, você consegue acessar um site sem saber esse endereço IP aqui, ou um dispositivo sem saber o endereço IP. Porque esse cara, sendo como uma agenda telefônica, vou colocar aqui para vocês lembrar, agenda de
endereço, né, da internet, mas o nome dele certinho é serviço de nome de domínio. Então, ele é um serviço de nome de domínio. É como se fosse agenda telefônica, mas só para vocês lembrarem mesmo. Além disso, dentro dessa rede aqui, a gente pode usar alguns dispositivos. Por exemplo, a gente pode ter o Hub. Hub é um dos mais baratos, mas um dos mais problemáticos. Até em segurança da informação, a gente sabe que ele pode causar alguns problemas. Nós temos o Switch, que é aquele dispositivo que compartilha rede cabeada entre vários outros pontos. Nós temos o roteador, que liga duas redes. Roteador vem de rotas. Então ele tem as rotas da internet conectado com as rotas internas da sua casa. Sem o roteador, sem essa rota, a gente não consegue acessar a internet. Nós temos os dispositivos wireless, como a gente falou, Wi-Fi. Wi-Fi significa Wireless Fidelity, fidelidade sem fio, ou uma rede confiável sem fio. Então, a nossa rede aqui, só para a gente lembrar o que é importante, além desses termos, tudo que está dentro de uma mesma rede faz parte da intranet. Se você consegue acessar de outro ponto usando a internet, a gente está usando a extranet. E a internet é a rede mundial de computadores. Isso tem que ficar claro para vocês não podem se esquecer, justamente por ser um ponto importante. Já a VPN, pessoal, ela é uma rede virtual privada. O que isso faz? A VPN, ela permite que as pessoas... Vou colocar aqui rede virtual. É como se você estivesse criando uma rede, uma extensão da rede que você já tem. Então, através da internet, de um outro ponto, utilizando o protocolo que a gente utiliza para VPN, a gente consegue conectar redes externas sem nenhuma dificuldade, tá? Muito utilizado durante a pandemia. Até hoje, algumas pessoas que trabalham de casa, normalmente a gente utiliza a VPN. Beleza? Então, esses são os pontos importantes aí para a gente lembrar de rede internet. Existem outras coisas, como, por exemplo, o que é uma URL? URL é um localizador de recursos dinâmico. Então, a gente tem uma localização, quando você digita um site, um caminho, ele consegue te direcionar para um ponto importante ou um site. Quando eu tenho a URL do Google, que é www.google.com, eu estou digitando o endereço que vai ser traduzido pelo meu DNS e vou acessar aquele site. Beleza? Vamos lá passar para o próximo tema importante aí para gente. Próximo ponto importante, pessoal, que eu quero que vocês se lembrem, é daquelas características básicas de hardware. Então, a gente tem os nossos dispositivos, né, como que um computador é construído, e esses caminhos. O computador ele tem três coisas principais, que é a memória, nós temos o processador e nós temos os dispositivos de entrada e saída. Porque sem isso aqui, sem esses dispositivos de entrada e saída, basicamente o nosso computador se torna um peso de porta, de papel, de como você quiser comparar. Isso por quê? Quando nós trabalhamos com o computador, como eu estou aqui na frente agora, eu tenho alguns dispositivos que estão capturando informações, outros estão exibindo informações processadas, e outros que podem estar fazendo os dois ao mesmo tempo. Pode tanto capturar quanto pode fazer. Eu tenho aqui uma tela que é uma tela touch. Então ela recebe, porque eu posso tocar e apontar onde eu quero, e ela me mostra de acordo com o que solicitei. Então é um dispositivo de entrada e saída.
Agora, se a gente está falando do monitor de vídeo, que é o que está na minha frente aqui, o vídeo está saindo dele, não tem nada de informação entrando nele, está só saindo. Então esse é um dispositivo de saída. Assim como o fone de ouvido que você pode estar usando para me ouvir, o alto-falante, seja do seu computador, do celular, tudo isso são dispositivos de saída. Impressora é um exemplo de dispositivo de saída, porque você tem a informação no computador e manda imprimir, essa informação sai para você no papel, né? Então está saindo de dentro do computador. Outro de entrada que nós temos é scanner, que ele escaneia um documento, uma imagem, uma foto, manda para dentro do computador e depois disso você tem acesso dentro da máquina ali, consegue acessar, enviar, copiar, enfim. A informação entra no computador. Já os dispositivos de entrada, a gente tem também o teclado e mouse, são os principais. Microfone, como eu estou usando aqui, como tem um aqui na minha frente. Nós temos também qualquer outro dispositivo que a informação entre no computador, se é de entrada, se está saindo do computador é saída, se faz os dois ao mesmo tempo, como esse monitor touch que está aqui do meu lado, ou uma tela... ou o monitor touch que está no meu lado aqui é uma impressora multifuncional, que é aquela impressora que imprime e escaneia ao mesmo tempo. Isso são dispositivos que nós chamamos de dispositivos híbridos. Mas perceba que tudo tem a ver com o que a gente interage com o computador, por isso que é tão importante. Além disso, nós temos o processador, que é a parte que pega as informações que foram adicionadas, transforma isso e envia. E aqui em cima nós temos a memória, que pode ser tanto volátil ou pode ser não volátil. A memória volátil, ela é uma memória que, se cair a luz, você perde tudo que está nela. É o exemplo da memória RAM ou memória cache. Já a memória, que se você cair a energia, tá salvo, você não perde, a gente pode colocar aqui HD ou SSD. Então, esses são os dispositivos de armazenamento. As memórias, pessoal, a gente tem unidades de medida, que são a partir de... A gente sempre considera para concurso a partir de byte. Aí do byte a gente tem o kilobyte, megabyte, giga e o terabyte. A gente tem maiores. Mas aqui a gente sempre vai ter byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. A ordem deles começa do byte como sendo menor, kilobyte como sendo segunda menor, 3, 4, 5. Uma foto que você tira hoje normalmente fica na casa dos megabytes. Uma música que você baixa também fica na casa dos megabytes. Um DVD ou um vídeo pode estar ou mega ou gigabyte. E normalmente HDs hoje em dia ou memórias vem na casa dos terabytes. É muito grande. Para vocês terem uma ideia, normalmente em 1 GB cabe por volta... Vou colocar aí umas... Nossa, eu estou até com dificuldade de pensar na quantidade, mas cabe muita coisa. Então, essas são as unidades de armazenamento. Já os processadores, aí só coloca em ordem aqui. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. A unidade de medida para processadores ela é diferente. Ela é medida em hertz. A maioria dos computadores hoje em dia está em gigahertz, tá? Então, essa é a unidade de medida que a gente utiliza para os processadores. Processador a gente tem algumas formas fáceis de identificar também. A gente pode pensar nas marcas principais.
nós temos Intel, AMD, são as principais marcas de computadores, de processadores, que facilitam essa visualização. Pessoal, outra coisa, dentro aqui do hardware, é sempre, como eu disse, para identificar se é de entrada ou saída, pensar no fluxo da informação. A informação está entrando ou ela está saindo. Isso é importante lembrar. Beleza? Tem alguns outros protocolos que eu quero falar com vocês, que costumam vir em prova. Eu estou indo bem rapidinho, porque eu sei que o tempo de vocês é corrido, e eu quero passar o máximo de informações que a gente tiver para você não errar na hora da prova. Pessoal, para acessar a internet, normalmente no computador, nós usamos os nossos navegadores. Tem os principais de mercado, que são o Microsoft Edge. MS é Microsoft, tá, pessoal? O Microsoft Edge, que vai por padrão no Windows 10. Nós temos o Chrome, que é da Google. Nós temos o Firefox. São os três principais navegadores que nós temos. Pode vir alguma questão para a gente relacionada a eles. O navegador, o que ele faz? Ele é basicamente um intérprete. Então ele captura aquela página, traduz ela de uma forma que ela fica visível e agradável visualmente para você. Então, se a gente está falando de acessar um site, normalmente esse site ele é construído no que a gente chama de HTML. HTML é uma linguagem de marcação hipertexto. Ou seja, é uma linguagem de marcação hipertexto, é o formato que as páginas da internet vêm escritas para serem interpretadas. Então, nele está indicando onde que vai estar posicionado, se é maiúsculo, se é minúsculo, se é em negrito, tudo vai estar dentro do nosso HTML. E aí, para que o navegador ele acesse um site, ele utiliza um protocolo de internet chamado HTTP. E aí, às vezes, você vai ver HTTPS. O S é de seguro. O HTTP é o protocolo de transferência hipertexto. Protocolo de transferência hipertexto. Isso é utilizado, quando você está usando esse protocolo, para acessar os sites e buscar as informações e interpretar para você. Então, se você vai entrar no google.com, normalmente a gente coloca http no caso https, né, google.com. Eu estou falando que eu quero visualizar essa página utilizando o HTTPS. Então ele vai mostrar para a gente a página baseado no que nós temos ali. Já para baixar arquivos da internet, independente de utilizar ou não o navegador, nós utilizamos o protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivo. E isso aqui, pessoal, costuma cair como pegadinha em prova, por quê? Falam assim para você, qual que é o nome do protocolo que permite baixar um arquivo para o computador da internet sem precisar de um navegador? É o protocolo FTP, que é o protocolo de transferência de arquivo. Isso é muito importante que você se lembre. Nós temos também, pessoal, alguns protocolos que são voltados para e-mail. Nós temos o SMTP, que é o protocolo de envio, ou Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de envio de e-mail. Nós temos o POP3 e o IMAP.
O POP3 é o protocolo de correio. O que ele faz? Ele baixa a mensagem para o seu computador e do seu computador ela é excluída do servidor. Então você só consegue acessar onde você está usando aquele protocolo. Porque se a mensagem foi capturada, ele exclui do servidor, você para de receber. Já o protocolo IMAP, ele sincroniza. Então, por exemplo, você está na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu computador, você vai conseguir acessar as informações. Já no protocolo POP3, a gente não tem essa opção. Se usou o POP3, só no computador que ele baixou a mensagem que ela vai estar visível. E isso, às vezes, causa prejuízo. Beleza? Então, quem que faz o envio dos e-mails? O SMTP, né? O Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de transferência simples de e-mail. Beleza? Quem converte os nomes em IP na internet é o DNS. E aí, pessoal, falando um pouquinho ainda sobre e-mail, a gente tem que lembrar alguns detalhes. Vamos lá. O que o e-mail, como que o e-mail é formado? É o seu usuário, arroba, o seu provedor.com, por exemplo. Ou seja, se você usa Gmail, ficaria gmail.com, sendo seu provedor. O arroba tá aqui, é sempre um arroba só. E aí você vai ter aqui, por exemplo, vale@gmail.com. É o e-mail de vale@gmail.com, sem espaço, sem barra, sem nada. E aqui você tem que lembrar que o arroba é só um, e é como se ele estivesse falando em. Em inglês, arroba é at, ou seja, em. Então, quando você for ler o e-mail, por que só tem um arroba? Porque é o seu usuário em provedor.com. É o seu usuário naquele provedor. Então, vale@gmail.com é um dos nossos exemplos. Tranquilo? Vamos para mais alguns pontos. Eu filtrei aqui os temas, por isso eu estou pegando para a gente aproveitar o que a gente pode aqui. Sobre software, pessoal. Uma coisa que vocês precisam lembrar. Software, seja ele utilitário, aplicativo, básico, ele é o responsável por controlar. Mais cedo a gente falou sobre o hardware. Já o protocolo mais cedo a gente falou sobre hardware, né? O software são os programas, a parte pensante ali do computador, sistemas. Para isso, a gente tem alguns sistemas específicos. Como, por exemplo, nós temos o software base. Nós temos o software aplicativo e nós temos o software utilitário. Então, nós temos base, aplicativo e utilitário. Base é o seu sistema operacional. Sistema operacional. No seu computador, normalmente, é o Windows. Já o software aplicativo, ele adiciona funções. Então, ele adiciona funções específicas ao seu computador, como, por exemplo, para digitar um texto, você precisa de um editor de texto. Então, você utiliza o software aplicativo. Já o software utilitário é um software que ele faz as coisas sem você ver. Como, por exemplo, antivírus e desfragmentador de disco. Então, é isso a diferença entre os nossos softwares. Vamos pensar aqui. O navegador, ele adiciona uma função ao computador que é navegar na internet, né? Então, ele é um software aplicativo. Assim como o aplicativo do seu celular, aí vou pensando de uma forma um pouco diferente, você não utiliza computador no dia a dia, talvez fique um pouco perdido nessas definições aqui, mas vamos pensar. O seu
Telefone celular, quando você vai na fábrica, vai lá na loja, compra, tá ali original de fábrica, ele não vem com o aplicativo do Banco do Brasil instalado, né? Então você precisa baixar, e aí é um software aplicativo que permite que você adicione a função de acessar o banco, correto? Então, primeira parte aí. Só que você tem alguns softwares que impedem, por exemplo, que seja instalado um programa desconhecido no seu celular. E aí é um software utilitário. Você não precisou chamar ele para fazer as coisas ali. Mas, ao mesmo tempo, ele já estava ali trabalhando. E quando você compra, ele já tem um software instalado nele que é o sistema operacional. Pode ser um Android, pode ser um iOS, se for um iPad OS, e por aí vai. Os computadores, normalmente o sistema operacional que a gente usa ou é Linux ou é o Windows disparado mais utilizado. Nós temos também como utilizar o Windows, o Linux, e nós temos como utilizar também o macOS. É uma das opções que nós temos disponíveis. Beleza? Então eu quis pegar alguns temas específicos aqui pra gente, para facilitar essa revisão de vocês. Se você não está inscrito no canal do YouTube, vai lá, se inscreva. Aproveita para você não ficar de fora de nada que você vai ter, nenhum lançamento de concurso, as outras matérias dos outros professores também. E é muito importante que você se inscreva também para receber essas novidades. Caso você ainda está com dúvida de algumas coisas, revise esses temas que a gente falou, né? Só repetindo aqui rapidamente. Nós temos, por exemplo, hardware, software, internet, intranet, funcionamento de navegadores, pacote Office. Eu sempre vou recomendar que vocês revisem atalhos e algumas funções que você teve mais dúvida. E, se possível, estudem também segurança da informação. Beleza? Eu vou ficando por aqui e nós nos vemos em uma próxima aula. Até mais, pessoal!